Fala aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí começando mais um Pod Cristo, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa série e só dando aquele recadinho de sempre, tá bom? Rapidamente, nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, no YouTube, compartilha, se inscreve no canal, curte lá o vídeo, tá bom? Que é muito importante, ajuda no engajamento para que outras pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? E cara, pegue sua Bíblia, vamos aí estudar o capítulo 3 e 4 de Atos. É isso aí, pessoal, boa noite. Vamos dar sequência à nossa série, né? Já fomos muito impactados aí no primeiro episódio. Acho que o livro de Atos é um livro impactante quanto à presença do Espírito Santo, né? O momento da chegada do Espírito Santo à Terra, e é impressionante ver a transformação, a diferença da vida sem ele, com ele, né? Então que vocês continuem nos acompanhando, mande para um amigo assim que assim que vocês terminarem de ouvir o episódio, não guardem esse evangelho impactante para vocês, mas queiram transformar a vida de outras pessoas também. E vamos lá dar continuidade. Amém, isso aí. Só pra gente retomar um pouquinho, tá? A gente não vai voltar nos capítulos 1 e 2 porque tá no episódio anterior. Então se você não escutou, volta lá no episódio anterior, escuta para você ficar a par de tudo que está acontecendo em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, tá bom? Então no último episódio a gente terminou com a pregação de Pedro, onde ele converte muitas pessoas, né? Mais de 3.000 pessoas foram convertidas ali, foram batizadas também, tá bom? E fala também um pouquinho ali sobre como cada irmão que acabava de ser convertido e batizado estava vivendo, tá bom? Entrando no capítulo 3, a gente já tem aí bem de cara assim um ato grandioso do Espírito Santo por meio dos apóstolos, tá bom? Que é a cura do coxo de Jerusalém. Sim. Tá bom? Eu vou ler o comecinho porque é importante até pra gente entender o contexto em que essa cura aconteceu, que é muito importante, tá bom? Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Em algumas bíblias talvez encontrem como hora nona, tá? E estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa. O primeiro ponto importante, que talvez a gente vai até trabalhar nesse versículo, é que ele era colocado ali diariamente. Por que ele não entrava? Já para você ir pensando aí, por que ele não entrava? Se ele era levado diariamente à porta do templo, por que ele não entrava no templo, tá? Então ele era levado diariamente ao templo à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Pedro, fintando-o junto com João, disse: "Olhe para nós." E ele os olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa, tá? Essa alguma coisa seria dinheiro. Pedro, porém lhe disse: não possuo nem parte, nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Tá? Primeiro ponto aí pra gente já começar o nosso estudo, né, sobre esses capítulos, é que aquele coxo de nascença, ele era levado diariamente ao templo. Por que ele não entrava? O que impedia ele de entrar no templo? Pensando aí na mesma linha, quando eu estava lendo isso, me veio outra pergunta, que eu acho que faz referência a isso que você está falando também, mas de uma forma diferente, né? Eu fiquei me perguntando o quanto as pessoas se acostumam a aceitar migalhas, né? A viver na mesmice. E às vezes a oportunidade, a coisa maior, está na nossa frente
E a gente não quer ver, porque nós estamos acostumados com aquela migalha, com aquilo que é sofrido, né? O cara ia até a porta do templo e ele não entrava no templo. Cara, a grandiosidade, a novidade, o que tinha de melhor estava dentro do templo. É por isso que as pessoas iam para dentro do templo. E ele acostumou a ser levado para a porta do templo e provavelmente, porque a Bíblia não relata, em momento algum questiona a pessoa que levava ele por que ele não era levado para dentro, já que ele era levado até a porta. Ou não tenta também depois pedir ajuda para chegar dentro do templo, né? Ele se acostumou a ser deixado ali. E quantas vezes nós somos só levados pela maré? Ah, a vida tá ruim, a gente vai tocando com a barriga e vai vivendo essa mesmice, vivendo das migalhas, quando Deus tem o melhor dessa terra para nós. Ele quer que nós vivamos coisas grandes. E a segunda coisa que eu acho muito interessante nesse texto é que no versículo 6, Pedro fala para ele, levanta e anda. Só que no versículo 7 diz assim, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. A gente está tão acostumado a viver uma vida de tragédia, de tristeza, de frustrações, que quando a gente recebe algo bom, a gente não acredita. Cara, Pedro disse para ele, levanta e anda. Se eu tô sofrendo de um problema na perna e alguém diz que tá me curando e diz isso, qual era a atitude dele? Levantar e andar. Mas o versículo seguinte diz que Pedro teve que tomar ele pela mão e levantá-lo para que ele firmasse as pernas e percebesse que ele tinha sido curado. E aí sim ele começa a pular de alegria e ele vai para onde? Para dentro do templo com esses homens. Ele estava tão acostumado a viver aquela mesmice, a viver de frustração, que ele não consegue nem acreditar que algo bom estava acontecendo. Ele precisa que Pedro reafirme isso para ele, levantando ele. A religiosidade, né, muitas vezes, ela toma o espaço que Jesus e o Espírito Santo talvez precise na nossa vida para agir em algumas formas. E essa religiosidade, muitas vezes, é trazida pela tristeza, pelo sofrimento, tal. E aí a gente vai parando, né, de ter uma comunhão com Cristo real, e a gente vai se afastando e a gente vai vivendo apenas a religiosidade. Um dos motivos também que ele não entrava no templo é que naquela época só podia entrar no templo pessoas ditas perfeitas, né, sem doença, sem nada. Então essas pessoas podiam entrar no templo. Por quê? E olha como que também às vezes as pessoas que estão dentro do templo estão também com a religiosidade impregnadas nela. Se você pegar o versículo 10 diz, e reconhecendo que era ele o mesmo que pedia esmola, assentado à porta E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Então, as pessoas que iam também diariamente conheciam aquele homem, né? E é o que a gente sempre fala, né? Eles talvez privavam, né, Jesus, privavam outras pessoas de ter a possibilidade de conhecer aquilo que o Senhor pode fazer com a gente. Hoje em dia talvez aconteça isso. Nós sabemos que nós temos um Jesus que pode curar, que pode libertar, né? E nós privamos ele a nós, não convidando a pessoa para ir na igreja, não convidando ela a conhecer Cristo, que esse conhecer Cristo seria o convite de entrar no templo. Sim. Né? E aí vem Pedro, cheio do Espírito Santo, e realiza ali o primeiro milagre ali depois da descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Só que algo que era para causar uma alegria imensa por ter visto aquele homem sendo curado, acontece aí algo inesperado, né? Chicotada. Como se Pedro houvesse feito um crime, né? Ali, cometido um crime. Por quê? No versículo a partir do 11, né? Pedro começa a ser indagado
pelos fariseus e sacerdotes dali daquele templo, de como isso havia acontecido, como que ele fez aquilo, em nome de quem ele fez aquilo. Inclusive, Pedro fica irritado com isso, né? Porque aqueles homens ouviram falar verdade, com a galera, né? A severa pregação de Pedro, inclusive, começa o subtítulo do meu versículo 11. Porque aquele povo, inclusive israelitas, o texto fala, aquele povo sabia quem era Jesus, ouviu falar do Cristo que caminhou durante 3 anos cumprindo o ministério com aqueles discípulos, e eles eram as pessoas que duvidavam ali do poder de Deus, né? Através da vida de Jesus. E aí o 11 diz assim: e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, que glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou entre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a estes que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Pedro fica irado com aqueles homens porque eles ficam espantados com o que acontecem, como se Pedro é quem fosse o santo milagroso ali, né? E ele fala: por que vocês estão espantados? Vocês já sabiam que isso podia acontecer pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, mas vocês duvidaram disso e vocês entregaram ele para Pilatos e preferiram um homicida ao invés do dono da vida. Eu acho muito bonito também a transformação de Pedro, né? A gente estudou os discípulos, né? Mas aí agora que a gente vai começar a ver a transformação em deles, prática, né? Que Pedro, ele não se enaltece em momento algum, né? Ele fala: por que vocês estão admirados? Né? Não fui eu que curei esse homem, mas sim o Espírito Santo que está na minha vida, né? E ele mostra na onde aquele povo estava errando, e ele dá a solução também. Porque muitas vezes na nossa vida a gente vê algumas coisas erradas, criticamos, falamos, mas não mostramos a solução. Que Pedro, ele vem, vê o que está errado, corrige e ele mostra a solução no versículo 19. Que ele fala: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, que ele envie o Cristo que já foi designados para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Aí depois continua o versículo, tá? Então Pedro, ele fala: cara, não fui eu que fiz, a glória não é minha. Vocês sabem que esse poder foi dado por meio de Jesus Cristo. Então, cara, se você tá na vida errada, cara, se converte que ainda dá tempo, né? Que era necessário que ele fala, é necessário que Jesus vá aos céus para que no tempo certo ele volte para fazer a restauração do templo. Talvez nesse tempo que ele voltar, talvez não dê tempo. Sim. Mas enquanto ele subiu aos céus, ainda tem um momento de você se consertar. Então Pedro mostra o problema, que eles estavam sendo religiosos, né, achando ainda na lei e excluindo ainda tudo que Jesus tinha feito. E ele fala: pô, não é por mim, é pelo Espírito Santo, e vocês têm a oportunidade ainda de se arrepender. Pedro prega mais uma vez o arrependimento, né, que ele tinha pregado na descida do Espírito Santo. Ele prega o arrependimento e agora de novo ele prega o arrependimento. E eu acho que no final do versículo 3, ainda no capítulo 3, né,
Pedro, porque aqui ele está falando para os israelitas, isso foi o que eu li lá no versículo 12. Pedro, ele novamente, a gente vê que no Novo Testamento, esse povo ainda precisa ser lembrado dos valores da aliança de Cristo. Lembrando que o povo israelita era o povo que viveu uma vida de escravidão, porque se esquecia de Deus, porque toda vez que um líder tinha que fazer algo distante, eles adoravam a deuses, eles murmuravam, eles se esqueciam dos valores da nossa fé e eles voltavam para os costumes seculares. E eu penso o quanto nós somos o povo israelita hoje, o quanto nós precisamos ficar sendo lembrados da aliança de Deus conosco para reavivar a nossa fé. Porque se alguém não estiver lembrando isso para o povo brasileiro o tempo todo, é um povo que cai no esfriamento. Lá no versículo 25 do capítulo 3 diz assim: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então, Pedro está falando para o povo israelita: novamente vocês estão se esquecendo daquilo que foi ensinado sobre Deus, desde o começo, desde o princípio. Lembrando que esse é o povo lá do Pentateuco, é o mesmo povo. É o povo que, durante o Pentateuco, tem que a todo momento ficar sendo resgatado, e é como se alguém tivesse que segurar pela mão e arrastar. Depois Davi lembra o povo israelita de novo de que eles estão caindo em pecado, que eles estão se esquecendo dos princípios de Deus e que eles precisam voltar a ter um relacionamento com Deus. E a gente vem para o Novo Testamento, depois que Jesus vem para a Terra, depois que nós começamos a viver o tempo da graça, e de novo esse povo tem que ser lembrado que eles perderam o relacionamento com Deus. E hoje a gente também está lembrando que é necessário ter um relacionamento com Deus. E é por isso que esse povo fica espantado com o que Pedro faz. Porque eles não reconhecem o autor, porque eles deixaram de ter um relacionamento. E quantas vezes nós nos espantamos com coisas que não que precisam ser naturais, porque eu acredito que a presença de Jesus tem que ser 24 horas sobrenatural na nossa vida. Mas que nós precisamos saber de onde provém. E esse povo se espanta porque eles se esqueceram do Deus deles e eles não lembram de onde que vem esse milagre. Então, gente, vai aí mais uma chamada através da palavra descrita por Lucas, dos acontecidos na vida de Pedro. Cara, se você perdeu a presença do Senhor, chame ela de volta. Fique do lado dele, para que no dia da reconstrução plena do templo, nós possamos estar com ele na glória, né? E foi o que Pedro pregou no capítulo 3 aqui de Atos. Tá bom? E essa chamada é pra gente também, tá? Claro, nós nos incluímos nisso. Nós fazemos parte desse povo que, se cai no esquecimento, esfria o relacionamento com Deus. Nós precisamos nos policiar todos os dias quanto ao nosso tempo de qualidade. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, né? E quando você está forte, é aí que você está fraco. Então que possamos nos fortalecer sempre no Senhor. Tá? E aí, nós entramos aí então no capítulo 4, tá bom? Aonde Pedro, ele é indagado, né, pelos chefes ali, pelos religiosos da época também, né? A galera que dava mais trabalho para Jesus e dava também trabalho ali para os apóstolos, chegam em Pedro e falam, o que vocês estão fazendo, né? Cara, o que vocês estão pregando? O que vocês estão falando para esse povo? O que vocês fizeram? E Pedro é mais uma vez usado pelo Espírito Santo de uma outra forma, que aí a gente entende que o Espírito Santo, ele é derramado na nossa vida não apenas para curarmos pessoas, porque muitas vezes a gente entende que o Espírito Santo desce na nossa vida apenas para a gente poder curar ou falar em línguas, tal, fazer coisas sobrenaturais aos olhos. E talvez em outros momentos a gente o Espírito Santo não está conosco. Mas na verdade é que fica muito bem claro
é que o Espírito Santo está conosco a todo momento para nos ajudar em qualquer coisa. Por quê? Só para lembrar, Pedro, ele era um cara que ele não era letrado, né? Não tinha muito conhecimento. E ele ali se encontra diante do Sinédrio, né? O que é o Sinédrio? Cara, o Sinédrio era onde ficavam os estudiosos da época, era onde ficava aquele cara que... Os nobres, né? Sabe aquele cara que passa no Enem em primeiro lugar na faculdade de medicina? Provavelmente ele ficaria no Sinédrio, né? Era um cara estudado, um cara letrado, um cara que sabia falar, e Pedro se encontra ali diante deles para dar satisfações. Então imagina um cara que não era letrado, pescador, e ele vem com todo o processo com Cristo e se encontra nessa prova, né? E mais uma vez Pedro é cheio do Espírito Santo para falar com aquelas autoridades aos anciões. E já adiantando, os próprios anciões reconhecem essa sabedoria na vida de Pedro. E outra coisa que também fica claro, eles conheciam a vida de Pedro antes da transformação. Porque ele fala, caramba, olha como esse cara falou, né? Então, cara, o Espírito Santo ele vai te usar em qualquer lugar. No seu chefe, até na prova. Se você precisar fazer uma prova e se você estudou, o Espírito Santo vai te fazer lembrar aquilo que você estudou. Então, nós precisamos saber e usar dessa arma tão poderosa que é o Espírito Santo na nossa vida, né? Porque muitas vezes nós tomamos decisões ou falamos até aquilo que não, e aí depois a gente fala e depois fala, caramba, mano, por que eu falei? Porque nós esquecemos de pedir orientação para o Espírito Santo. Sim. E algo que a gente precisa pensar é que a gente pensa na manifestação do Espírito Santo, como o Pablo disse, somente como falar em língua, curar, ter visões, coisas que são sobrenaturais aos olhos. Mas na maioria das vezes, anota aí, na maioria das vezes, a manifestação do Espírito Santo não vem através de coisas sobrenaturais aos olhos. Vem através da mansidão ao falar, da sabedoria e da temperança nas palavras, da transformação da sua impulsividade pelo domínio próprio, ser alguém sensato no direcionamento. Então, na maioria das vezes, a manifestação do Espírito Santo vem através do pensar, do esperar para saber o que ele quer. E não do falar em línguas. Não estou falando que isso não é a manifestação, mas é porque a gente acredita que a manifestação venha só através disso, quando na verdade isso acontece em momentos excepcionais. Na maioria das vezes vem quando a gente deixa de lado as nossas características impulsivas e irreverentes, e a gente pede para o Espírito Santo ser o nosso dublê. E mesmo para um cara iletrado, um cara de pouco estudo, ele dá grande sabedoria. E uma coisa também que me vem assim é realmente o que nós temos falado para aquelas pessoas que talvez é colocada diante de nós. Pedro foi colocado diante do Sinédrio. Talvez você não está sendo colocado diante do Sinédrio, mas talvez algumas pessoas tenham vindo até você para escutar uma palavra e qual palavra você tem dito a ela? Né? O que você tem passado para ela? Porque, primeiro para ser curado, Pedro pede para que aquele homem olhe para ele. Olhe para ele. Ele fala, olha para nós. Cara, será que as pessoas podem olhar para nós e conseguir enxergar alguma diferença? Então, primeiro Pedro fala, olhe para nós. Né? E depois Pedro é cheio do Espírito Santo para falar. Né? Cara, às vezes a gente fala tanta besteira, tanta coisa. Cara, o que a nossa vida tem refletido e o que nós temos passado para as pessoas através da nossa fala? O que nós temos passado para elas? Será que nós temos falado aquilo que o nosso coração está cheio ou aquilo que o Espírito Santo enche o nosso coração para ser falado? Né? Então é algo para se perceber. Primeiro Pedro fala, cara, olhe para mim. Então a primeira coisa que você tem que pensar, será que as pessoas podem olhar para você
enxergar o Espírito Santo? E a outra coisa para você pensar também aí, como uma pergunta retórica, o que você tem falado para as pessoas? Através da sua boca, através da sua fala, tem sido usada pelo Espírito Santo para que as pessoas saiam com uma palavra de esperança, por uma palavra de refrigério? Cara, no momento, só saindo um pouquinho, nas eleições eu vi o post de muita gente, cara. Eu vi de um pastor que ele postou assim: cara, eu fiz minha parte, orei enquanto deu, tal, eu fiz minha parte, posso deitar a minha cabeça e dormir tranquilo. Não, cara, a nossa parte acabou de começar. Você fez sua parte enquanto o Bolsonaro, né, o atual presidente, estava no poder. Agora que o outro presidente entrou no poder, a nossa parte ela continua sendo feita. Entendeu? Então, cara, o que nós temos passado? Será que nós temos mostrado através das nossas redes sociais que há esperança? Cara, Jesus é a esperança. Busque Jesus, Jesus é a salvação. Ou será que nós temos disseminado aí mais ódio, mais raiva? Cara, só pra deixar claro, eu não sou nenhum partido. Outro. Meu partido é o céu. Eu tô bem no meio, assim, e não é o centrão também. Mas eu tô no partido do céu. E isso é muito doido, né? Porque é muito controverso. Na aula dos jovens, a gente está estudando o livro de Timóteo. E uma semana antes do primeiro turno, a gente estava no capítulo 2 de Timóteo. E o versículo 1 e 2 diz o seguinte: orem a Deus com súplicas, ações de graças e intercessões. Orem pelos reis e autoridades, para que haja paz e tranquilidade, e respeitem uns aos outros. E aí eu fico pensando, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E a gente viu muita liderança cristã tomando partidos extremos assim. E o que me preocupa nisso é o quanto essas pessoas pediram sabedoria para Deus para expor as suas opiniões. Uhum. Porque quando qualquer um dos dois que fossem eleitos e assumissem o poder, quando uma pessoa dessa cometer qualquer erro ou vazar qualquer escândalo, os servos que seguiram aquele líder religioso que defendia essa pessoa não vai culpar o presidente eleito, não. Vai culpar o líder religioso. Gente, isso pode destruir a igreja, isso pode destruir a comunidade de Deus. O corpo de Cristo. É extremamente irresponsável usar a própria opinião sem pedir o direcionamento de Deus, alegando que ser em nome de Deus, né? Eu acho que esse é um exemplo muito claro do que nós temos vivido sobre pedir o discernimento para o Espírito Santo e a temperança na hora de falar, de tomar partido para algum lado até, né? Quando eu estava lendo, né, o capítulo, veio muito esse cara, olhe para nós. Né? Olhe para, cara, se você olhar, você falar para a pessoa, cara, olhe para mim, ela vai enxergar aquilo que você vai refletir, né? E nós precisamos refletir o Espírito Santo de Deus, Jesus, né? Então que a nossa opinião, nós podemos se posicionar, sim, podemos, mas que a nossa posição não traga mais ódio, não dissemine raiva. Mas, cara, a nossa esperança não é os nossos governantes. A nossa esperança vem do Senhor, vem do Espírito Santo de Deus. E vai ficar claro também, no finalzinho aqui do capítulo 4, a gente vai perceber uma oração que é feita por eles, que vai mostrar que, cara, nem eles tinham a esperança no Sinédrio, no Império Romano, no governador que talvez iria entrar depois do Império Romano, tá? Só pra gente enfatizar aqui, aonde Pedro é cheio do Espírito Santo novamente no capítulo 4, é no versículo 8, tá bom? Que diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades e povos e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, que é o que ele fez, tá? E ele vem discorrendo, vem dando uma aula de Bíblia naquela galera. E no 13 diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
Pedro e João, a todo momento eles refletem a imagem de Jesus Jesus. e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas têm reconhecido que você está com Jesus? E esse texto, ele é puramente sobre testemunho, né? Sobre o nosso testemunho na vida das pessoas e o nosso testemunho sobre Cristo nas nossas vidas. Porque se a gente continua lendo até o 22, vai falar que mesmo ficando maravilhados, aqueles homens continuam questionando eles, mas aí, olhando para eles, não encontram nada que desabone esses homens. E aí eles deixam os dois irem embora porque eles percebem que eles não têm nada nenhuma pedra para atirar contra eles, né? Lá no versículo 20. A partir do 19, na verdade. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Um adendo aqui, nós também não podemos, quando eu disse sobre tomar partidos extremos, também não diz que nós não devemos nos posicionar. A palavra diz que nós devemos ser sim, sim, não. Seja o nosso falar sim, sim, não. Então nós precisamos sim ter posições, escolher, nos colocar diante das situações, né, sobre aquilo que nós sabemos, os princípios que nós temos de certo ou errado. E aí, continuando, no 21. Mas eles ainda os ameaçavam mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Então aqui, claramente, esse é um texto sobre o nosso testemunho na vida das pessoas e o testemunho que nós passamos de Jesus através das nossas vidas. As pessoas veem Jesus em nós, elas olham pra gente e muitas vezes, para quem nunca teve uma experiência com Deus, não conhece o Senhor, as pessoas não vão saber dizer que o que elas veem de diferente na gente é Jesus, mas elas vão ver algo diferente. Vocês já chegaram num lugar e ouviram assim: nossa, Pablo, quando você chega o ambiente fica alegre, ou fica leve, ou você é um cara sensato, por isso que eu gosto de conversar com você. Isso são reflexos de Jesus através da nossa vida. Muitas vezes as pessoas não vão saber falar que é Jesus porque elas não tiveram uma experiência com ele. Mas nós temos ouvido isso com que frequência? Que nós fazemos a diferença na vida das pessoas. E esses homens, eles olham para Pedro e para João e não encontram nada que desabone a reputação deles. Eram homens que de fato foram transformados. E é por isso que eles deixam eles irem, porque eles não têm acusação sobre essas vidas. Amém, amém. Mais um ensinamento aí que a gente pode levar aí para nossa vida, tá? E aí a gente continua o versículo 4 e a gente entra a igreja em oração. Tá? A gente vai falar agora como os primeiros cristãos oravam. Isso, então a gente vai falar agora também um pouquinho sobre oração, tá? 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciões lhe tinham falado. Ouvindo istos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. E eles começam a orar ali, tá? Um ponto bacana que eu acho é unânimes, né? E também Pedro e João ter ido, né, até os irmãos contar ali. Esses irmãos era a igreja, né? Ter ido à igreja contar o que havia acontecido. De uma forma, talvez, que poderia, dependendo de como Pedro e João falassem, poderia aí propagar talvez o medo. Porque eles foram presos, eles foram ameaçados, né? Mas na oração deles a gente vê uma oração onde eles sabiam o porquê eles foram chamados. E mais, né? O exemplo, o discurso motiva. Uhum. O discurso motiva. A gente pode ficar assistindo palestra motivacional a semana inteira. Mas o que arrasta as pessoas, o que leva elas a tomarem atitudes, são os exemplos. E esse povo começa a orar vendo o exemplo de Pedro e João, né? Então,
Eles são motivados pelo discurso, mas a vida desses homens servem de exemplo para eles fazerem isso. É por isso que diz que eles começam de forma unânime a orar ao Senhor. E um povo que ora é um povo motivado, um povo que tem vontade de fazer as coisas, né? Lá no versículo 29 vai dizer que esse povo pediu ousadia para Deus para poder falar da palavra dele. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia da tua palavra. Leu 31. Enquanto... eu ia continuar aqui o 30. Foi mal. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Isso porque eles, no versículo 21 do próprio capítulo 4... eles foram ameaçados a pararem de falar o nome de Jesus, né? Sim. De anunciar. Já no 31, depois de ser preso e solto e ameaçado, eles pedem que o Senhor dê ousadia para eles continuar anunciando a palavra do Senhor. Eles não parem, não oram para que cesse a perseguição, para que o Império Romano saia, para que troque o presidente, para que... Não, eles pedem que fosse acrescentado mais ousadia na vida dele para anunciar a palavra do Senhor. Sim. Mais uma vez mostra que o nosso reino não é da terra. O nosso reino é do céu. Quando é trocado o presidente, nós precisamos orar: Senhor, derrame sobre a minha vida mais ousadia para que eu possa pregar a palavra do Senhor. Sim. E eu fico pensando que se os dois tivessem desistido quando eles são ameaçados, a igreja primitiva não tinha sido iniciada. É claro que existe o plano perfeito de Deus e que precisava ser cumprido, mas é através da vida desses homens que estavam dispostos. Eles tinham disposição para fazer isso. E qualquer um pode ser cheio do Espírito Santo. A palavra mostra que o que é preciso fazer para isso? Buscar e buscar e buscar. Oração. E buscar. A presença do Espírito Santo na nossa vida é como se fosse um carro com combustível. Quando seu carro começa a apitar a luz laranjinha lá, você sabe que é hora do quê? De abastecer. De abastecer. Cara, ela não vai permanecer se nós não reabastecermos, se nós não colocarmos gasolina para essa chama se manter acesa ou para esse carro rodar. Então, a busca precisa ser constante. A presença está aqui hoje, mas se eu me afastar dessa busca, se eu deixar de abastecer, se eu beber a minha água e esquecer de encher o copo, ele vai esvaziar. Ele não vai ter mais água para eu beber. Então, a busca, o Espírito Santo na nossa vida vem através do quê? Do buscar. E buscar de forma constante. Essa busca precisa ser constante, né? Individual e em grupo, né? Na sua individualidade, na sua casa e também na sua igreja, tá bom? Tem aí momentos de oração na sua igreja. Eu não sei qual que é os períodos de oração que tem na sua igreja, mas a palavra de Deus diz que eles estavam unânimes, né? Então havia mais de um. Não era só de Pedro e João. Era a igreja ali, todos foram cheios do Espírito Santo, né? Tendo eles orado, tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, cara, se você não tem dado valor aos momentos de oração na sua igreja, repense, né? Lê de novo o capítulo inteiro, né? De Atos, capítulo 4 e 3, para você ver que é importante essa comunhão com a igreja. É importante estar na igreja em comunhão com outras pessoas para que vocês tenham ali um fortalecimento em conjunto como corpo, né? Pedro e João, eles são presos, eles voltam à igreja para falar o que aconteceu e trazer uma palavra de força para aquela galera que talvez iria também para outros lugares pregar, né? Então, cara, valorize os momentos de oração na sua igreja, né? Eu não sei aí, ou se você não tem uma igreja, procura uma igreja, né? Pergunta qual que é o dia do culto de oração. Se for uma igreja que fala, não tem oração aqui, aí você procura outra igreja. E no versículo 32,
o texto fala também sobre como a oração alinha o propósito da igreja, do povo. Porque muitas vezes as pessoas elas estão com propósitos desalinhados dentro da mesma comunidade. Um acha que a igreja tem que ser mais uma igreja missionária, o outro acha que tem que ser uma igreja mais da caridade, o outro acha que tem que ser uma igreja que prega doutrina e dá chibatada. E vocês têm orado? Tem orado para perguntar qual é o propósito de Deus para aquela comunidade? A nossa comunidade é uma comunidade que tem, acho que, pouco mais de 100 membros hoje, né? Acho que sim. E às vezes eu vejo pessoas falando, porque não cresce, porque dava para ter uma igreja com 5 mil pessoas. E esses dias eu falei para uma pessoa assim, você já parou para pensar que, vou dar um exemplo, se você vai numa igreja com... Eu já fui numa igreja com, não 5, mas sei lá, 1000 pessoas. O pastor não fica na porta cumprimentando um por um. Ele não conhece o nome dos membros. Aí eu falei pra pessoa assim, você já parou pra pensar se o propósito da nossa comunidade, na Avenida Aítola Adame, 2257, que tá aqui há 22 anos, é ser uma comunidade familiar? É ser um lugar de aconchego para o povo dessa redondeza, um lugar onde os pastores conseguem saber o nome de todos, onde a liderança consegue conhecer as pessoas que frequentam aquele templo? Talvez se nós fôssemos uma igreja com uma expansão muito rápida, se nós tivéssemos muito mais membros, nós não conseguiríamos dar a assistência que é dada hoje para as famílias e que a gente não vê em muitos lugares. Então, será que as pessoas não pararam para pensar que talvez o propósito de Deus para nossa comunidade seja esse? Seja ser uma comunidade familiar? Então orar é importante, porque alinha o propósito da igreja como um todo. O versículo 32 diz assim, porque o meu subtítulo diz a vida da igreja de Cristo. A minha diz a comunidade cristã. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ou seja, era uma multidão. E o fato deles orarem juntos levavam eles para o mesmo propósito. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então, oração alinha o propósito da comunidade em que você serve. Amém. Busque um lugar de oração. Amém. No 33 diz também que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em tudo lhe havia abundante graça, né? Então aí quão importante é a comunidade, né? A igreja, a instituição igreja ali, e a igreja que anuncia a ressurreição do Senhor, a volta de Cristo e fala a verdade ali, prega a verdade, né? Muito importante também esses detalhes que você, cheio do Espírito Santo, vai conseguir reconhecer caso esteja procurando aí uma igreja. Sim. Amém? E o versículo, e o capítulo, ele termina aí com a oferta de Barnabé, né? Que ele vende um campo dele e dá aos apóstolos ali e deposita a eles como uma oferta, né? Que para ajudar tal, e para ser dividida em comum em todos. De acordo com a necessidade, né? Porque o texto antes vai falar que o povo ali partilhavam as coisas e dividiam de acordo com a necessidade de cada um. Que era um bem comum, né? Então eles dividem ali e aí se encerra o capítulo 4, né? E é engraçado que acaba com a oferta de Barnabé e no 5 é Ananias e Safira. Que falaremos no próximo episódio. Tá bom? Cara, que você possa estar sendo abençoado através da palavra do Senhor, através de cada ensinamento ali deixado por Jesus, né? E pelo Espírito Santo através da vida desses homens. Amém? Cara, fiquem com Deus. Relembrando, né? Sigam-nos nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, curta, compartilha com alguém esse episódio ou um outro episódio que você achou mais interessante, tá bom? Para que Deus possa também falar ao coração de outras pessoas. Isso aí, galera. Muito obrigada por estarem conosco até aqui. Não se esqueçam das nossas redes, do like, do seguir, do se inscrever, né? Ajude a chegar aí em algum coração que precisa ser
transformado, ou que está aflito e precisa ficar um pouquinho aquecido, né? E entender que Deus tem o melhor para nós. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.